Quem é o Padre Sandro? O Padre Sandro é membro de uma família cristã católica. Meu pai se chama Cliceu, minha mãe se chama Amélia. Eu sou o segundo filho de 5 irmãos. Tenho uma irmã, Josiane, já falecida. Aí vem a minha pessoa, depois a Adriane, aí sequência o Eleandro e depois a Margarete. Então eu sou dessa família. Uma família que na verdade era católica de nome, não praticante, mas quando eu cheguei à idade de escola e tudo mais, nós, a partir do terceiro ano da escola, também entrei na catequese. Primeira Eucaristia, aquele tempo, a primeira Eucaristia, Crisma, cada um desses sacramentos se fazia com apenas um ano, mas era uma coisa meio nervosa, porque eram irmãs que davam a catequese, a maioria das turmas. Nós tínhamos, eu fiz a catequese na paróquia São Judas Tadeu, em Olarias. Ah, e depois, no final do ano, tinha uma prova com o padre, prova oral. Então, daquele conteúdo que foi aprendido na catequese, a gente tinha que mais ou menos uma espécie de coreba para ser aprovado na prova. Iniciando a catequese, também comecei a ajudar como coroinha. E deste, a modo de ser coroinha, na época era o padre Vitório da Lacqua, já está com Deus. Então, nós tínhamos a matriz da igreja São Judas Tadeu, era uma igreja de madeira, pequenininha, estavam construindo a nova matriz. E na época era o bispo, era Dom Geraldo. E o Dom Geraldo, uma vez visitando a nossa paróquia, lá juntamente com com o padre Vitório, e o padre Vitório pegou no meu coroinha, né? Disse: Ó, esse aqui é o nome, meu sucessor, futuro padre. Mas eu nem estava aí, né? Mas aquilo, né? Começou assim com outras piazadas, tudo mais. Aí quem começou a assessorar os coroinhas era o seminarista da época, Mansueto. Ô, Senhor da Glória! Então ele assessorava nós ali, eu não lembro qual o grau de estudo que ele estava no seminário, mas enfim, nos ajudava ali e também nos promovia aqueles encontros, o seminário São José. Então, nesse encontrou de coroinha, tinha futebol, tinha esporte e tudo mais, e aquele golpe, por assim dizer, de sempre, né? O que você quer ser da vida? Carpinteiro, médico, padre, eletricista. E a gente anotava algumas, e aqueles que anotavam padre, depois eles começavam a mandar cartinha, convite para estágio vocacional. Nesse meio termo, surgiu a oportunidade de conhecer o padre Paulo, dos Sacramentinos, que eles ajudavam uma das comunidades da São Judas Tadeu. E era o padre, assim, eles usam batina, o hábito deles e tudo mais, né? E eu achei louco de bonito aqui, nunca tinha visto um padre batina, né? O padre que estava na minha paróquia era diocesano, então eu não usava batina de modo direto. E ele perguntou que alguém de vocês quer ser padre? Aí tinha um outro coroinha e eu também, nós queremos. Ele foi na nossa casa, nos visitou e tudo mais. Chegou na casa do meu pai, da minha mãe lá, daquele tempo da vitrola ainda, né? Escutar aqueles discos antigos, José Mendes, Pedro Bento Zé da Estrada, esse nível, né? Passou a tarde de lá conversando, não sei o que mais, né? E eu louco de feliz, né? Depois que o padre saiu, filho de Deus, mas ele veio uma coça. Mas daquela, né? O meu pai dizia assim que eu estava criando, né, um filho para pedir esmola para os outros. A visão do ser padre, né? Não participava, tudo mais, né? Então depois daquela surra assim, né? Fiquei, tá bom, então vamos lá, né? Aí, no meu tempo, adolescente, já podia trabalhar. Hoje em dia existem, né, normas diferentes, tudo mais, né? Então eu já estava envolvido no mundo de trabalho e tudo mais. Até que do nada, assim, daquele tempo de encontro de coroinha, chegou uma carta na minha casa perguntando se eu não queria fazer um estágio vocacional e tudo mais, né? E eu fui nesse estágio vocacional e fui aprovado. Era um final de semana só. Então já fui aprovado, já voltei para casa, dizem que estava indo pro seminário, não sei o quê. Larguei de tudo, de emprego e tudo mais e fui, né? E então, fiz a caminhada do seminário durante 10 anos, né? Seminário menor. Naquele tempo existia o propedêutico, mas a minha turma, quando chegou a nossa vez de ir para o propedêutico, o bispo Dom Murilo, da época, ele achava que a minha turma era bem preparada, então nós não precisamos fazer o propedêutico. Então nós pulamos essa etapa. Então eu fiz o seminário menor, que equivale hoje ao ensino médio, e depois já fui para filosofia e teologia. E assim os ministérios até chegar à ordenação sacerdotal. Tá muito boa. Nossa, eu estava em todas.
Todos, claro, tanto que quando, né, eu não aprontava, às vezes acontecia, eu perder alguma, né? O reitor da casa achava que eu aprontava. Eu, meu Deus, não tem jeito, né? Uma vez passei uma pura, o padre Jaime, o reitor, né? O Rosnei, nós estávamos da mesma turma, isso na teologia já. Aí nós pegamos e sumiu uma bendita caixa de som dele. E ele denunciou como alguém tivesse escondido. Mas realmente, essa não tinha nada. Eu nem tinha visto caixa de som, né? O padre Jaime reuniu todos nós da capela, mas sabe daquele sabão, aquele sermão brabo mesmo? E ó, pro padre Jaime fica brabo, né? Difícil. Mas daí, ele, eu percebendo, e eu era o primeiro que sentava assim, tinha o chamado, né, os púlpitos, e eu era o primeiro, ele já no flexório, né? E ele falando para os outros e olhando para mim. E eu pensei, meu Deus, se olhar para esse homem, eu vou dar risada, para o senhor mandar ele embora hoje, né? Mas consegui manter firme ali. Mas o problema é que ele tava xingando, mas provavelmente o Rosnei achou que era eu, disse que era eu que tinha, né? Disse que não tinha sido eu mesmo, né? Daqui a pouco, né, eles tinham ido ele e o Márcio, acho que eles eram músicos, né? Tinham ido provavelmente fazer um encontro, alguma coisa, e esqueceram essa bendita caixa lá no encontro. E por assim, graça de Deus, alguém lá do encontro ligou, olha, ficou uma caixa aqui, não sei o que mais, né? Daí na hora da janta, um outro sermão, daí não era para mim, era para o Rosnei que mandou, né, inventar motos, não sabia direito, né? Mas eu, assim, sempre tive uma convivência muito boa com os seminaristas, mas claro, sempre alguns mais próximos ou não, né? Mas eu era da turma da bagunça. Tudo que aprontava, assim, eu ficava muito brabo se não conseguisse aprontar com os outros. Me achava, assim, que fui discriminado. Triste demais, né? Os desafios, eu sou assim, eu me apego muito fácil às pessoas. E quanto mais perturbo, eu me sinto mais em casa. Então, isso não é o sentido de pegar no pé e tudo mais, né? Mas é assim, dizer assim, é o meu jeito de dizer que a pessoa é minha amiga, que é íntima a mim, que eu confio, né? Então, é assim. Então, cada vez que um seminarista saía, primeiro era muito difícil. Era muito difícil esse desapego, tudo mais. Às vezes alguns saíam porque queriam, outros saíam porque o padre talvez achava que não tinha a vocação sacerdotal e tudo mais, né? E assim, a minha turma, exclusivamente a minha turma, nós chegamos na teologia uma turma muito grande. Chegamos em 12 seminaristas, primeiro ano. Por quê? Como eu não fiz o propedêutico, então a minha turma alcançou a turma do propedêutico, por isso que ficamos uma turma grande, tanto que na filosofia nós éramos em 19. Então da filosofia inteira caíram 7, nós chegamos em 12. E aí, não sei porquê, havia uma preocupação que talvez muitos padres com a cabeça nova e tudo mais, talvez, não sei o que se pensava direito, né? Mas assim, durante os 4 anos de teologia, por ano era feito um escrutínio. O escrutínio é normal ser feito, né, mas assim, uma vez, para ordenação diaconal, para presbiteral e tudo mais, né? Mas a minha, todos os anos foram feitos. E cada ano caía 3. Então nós chegamos no final do quarto ano de teologia, então era o Márcio, o Nelson e o Sandro, né? E daí teve mais um escrutínio, nós falamos, bom, de certo agora ninguém vai ficar, né? E acabamos ficando e nos tornamos padres, né? O padre Márcio já também falecido, que Deus o tenha. E tirando isso, um outro episódio meio brabo, que quando eu estava no segundo ano de filosofia, houve a separação dos meus pais. E aí, de fato, eu pensei em sair do seminário para, né, ali salvar a pátria minha mãe. Porque eu sempre fui muito apegado com a mãe, né? E ela que disse que não. Ela disse, não, se essa fosse minha vocação, meu lugar era no seminário, não era fora dele. Se eu fosse sair do seminário, eu tinha que... E mesmo ela não aceitando ser padre, viu? E ela, assim, então ela disse assim, se eu fosse para sair do seminário, tinha que ser por minha causa, não por causa dela. Então, aqui são esses episódios, assim, que não que eu não achava que eu não tinha vocação, mas que fizeram pensar. Apesar que na época da ordenação, eu entrei numa espécie de crise. Por assim ser, né, não ser da vontade de minha família que eu fosse padre, eu fiquei, quando chegou, terminei todos os estudos na época da ordenação, falei, mas será que realmente eu quero ser padre ou quero ser teimoso para mostrar para eles que eu posso ser padre, né? Mas daí eu acho que era isso mesmo, até agora eu tô aqui. Então, porque cada vez que alguém vai sair de um seminário, tem que comunicar os que são os responsáveis, né? E nessa época nós estávamos sem bispo na diocese. Estava com o administrador diocesano, que no caso era o padre Chiquinho, que hoje é arcebispo de Joinville. E eu falei com o reitor, e do reitor fui falar com ele, olha,
meus pais separaram, e eu não vou deixar minha mãe desamparada, né? Eu tô saindo do seminário. E na tela do computador dele, como se estivesse aqui atrás, né? Estava passando tudo posso, aquele que me fortalece. E ele falou, olha, você não tá lendo lá? E o cavalo que era, né? Ele disse, será que você não pode ter esse voto de confiança em Deus? Então, disso, né, que eu peguei justamente como o meu lema e procuro seguir até hoje, né? Essa fortaleza que vem de Deus, principalmente nas nossas fraquezas, nossas incertezas. Então, esse dia foi um dia de tanta chuva, meu amigo, nossa, mas por que é justo hoje, né? Aí cheguei na igreja, como é que enrosquei o carro no barranco, é uma desgraça daquela, né? Mas cheguei assim com o terno também tudo sujo de barro, aquela história toda. Cheguei assim na porta da igreja, meu Deus, eu não acredito. Daí eu tinha uma senhora que eu não lembro quem que era. Eu disse, não, isso aqui é bênçãos do céu, é tudo bênção. Sabe que aquilo ali me acalmou o coração? E não fui eu que escolhi o dia da ordenação. Foi os reitores juntamente com o bispo, e o bispo dessa época já era Dom João Braz de Aviz, hoje cardeal, né? Nessa escolha de data, ele caiu bem no dia da Santíssima Trindade, do ano 2000. E nós tínhamos preparado o triênio, né? Dedicado a Deus que é Pai, um ano Deus que é Filho e Deus que é Espírito Santo. E daí para fechar o ano 2000, com aquele alvoroço tudo, né? Dos que queriam que o mundo acabasse também, né? Era a Santíssima Trindade. E assim, a palavra que marcou é que eu esperava, assim, por exemplo, algo voltado para a ordenação, né? E da reflexão foi feito do encontro, falar do encontro de focolares, lá não sei da onde, né? Isso sim que marcou sentido, né? Puxa vida, que a expectativa era uma, mas na realidade aconteceu outra. Mas é um dia que não tem palavras para explicar. Nós chamamos o momento de graça Kairós. E a gente sentia isso dentro da igreja também. Porque eu sou natural lá de Ponta Grossa, eu nasci em casa, deu tempo ir para o hospital, então eu sou natural da paróquia São José. Mas é que na época nós não tínhamos nossa casa própria, então morar de aluguel, sabe o que? Vai para um lado, vai para o outro, né? E quando eu fui ordenado, eu já morava no Jardim Carvalho. Mas eu, assim, a minha paróquia de coração, porque desde pequeno e tudo mais, né? São Judas Tadeu, e fiz questão de ser ordenado lá, e sou filho de lá, e foi o primeiro padre ordenado lá. E se eu não me engano, com certeza, até agora, eu sou o único padre a São Judas Tadeu, né? Isso a paróquia tem mais de 50 anos, né? Ter paciência. Na visão, por exemplo, o padre, né? O padre é um condutor de uma comunidade. Em nome de Deus, você age ali. Você tem que ter responsabilidade para procurar fazer com que a tua vontade não se sobreponha à vontade de Deus, aquilo que você planeja. Nos nossos planejamentos, sejam eles, né, de construção, sejam pastoral, seja de crescimento da comunidade, no meu escritório tudo dá certinho. Mas quando eu saio do escritório para lidar com as pessoas, é totalmente diferente. Porque daí eu estou lidando, né, com cada um, com uma comunidade. Então, assim, hoje se usa muito, né, o termo o tempo de Deus. É isso, mais ou menos, né? Então, eu tive não aprender só em relação aos outros, mas também em relação à minha caminhada, né? Eu não consigo ver assim um maior desafio, mas eu consigo entender assim como uma missão. O padre não fica numa comunidade só, apesar de 25 anos, eu não passei pouquíssimas comunidades. Mas assim, por exemplo, né? A primeira paróquia que eu assumi foi o primeiro pároco e fundador na paróquia São Roque em Ventania. Lá qual que era o grande desafio? Fazer com que fosse paróquia. E aí nós tivemos lá uma decepção muito grande, porque o bispo da época era o Dom Sérgio. E o Dom Sérgio foi lá numa crise, me prometeu para aquelas pessoas que a próxima paróquia da diocese a ser fundada seria a paróquia São Roque em Ventania, porque também tinha sido cidade, né, conseguido emancipação há poucos anos, então tudo é novo, aquela história toda, né? E na prática, por uma necessidade pastoral, ele teve que fundar antes a paróquia São Roque, a paróquia São Sebastião em Fernandes Pinheiro. Daí você imagina como é que ficou o clima da comunidade. Claro, o padre ali no meio, né? Eu não sou eu, né? Então, assim, porque havia um entusiasmo muito grande. E foi como jogado um balde de água fria, né?
Então, tudo isso foi talvez um desafio muito grande, mas muito compensador também quando conseguimos com que fosse decretado a paróquia São Roque. Uma coisa muito linda, assim, a união. Eu sempre prezo, onde que eu trabalho, né? Da união das comunidades. Esse negócio de dizer que a paróquia é uma comunidade e comunidades, na teoria, é muito fácil. Mas ser isso de verdade, inclusive na parte financeira, é a parte mais complicada que tem. Então, eu sempre prezei muito por isso e trabalho em cima disso onde quer que eu esteja. Aí de lá, eu trabalhava lá e também na Menino Deus, em Piraí do Sul, onde era o vigário o padre Silvio Brzezinski. Depois passei para São Sebastião. Ali nós fizemos um bonito trabalho também de recuperação da paróquia, evangelização e tudo mais. Foi no meu tempo que foi decretado o Santuário Diocesano de Nossa Senhora Aparecida, mas não é mérito meu. É uma caminhada lá das irmãs que atuavam no Hospital Bom Jesus e de modo muito especial do falecido Padre Márcio, que ele foi pároco lá antes que eu fosse para lá. Ele começou assim, um trabalho mais intenso da comunidade e tudo mais, né? E depois a gente só foi assim desenvolvendo aquilo que ele já tinha plantado. Então fomos ajudando a dar frutos. Aí nós tivemos também um desafio muito grande no tempo da pandemia, aonde, né, o pessoal se recolheu e tudo mais, mas como que fica Deus? Então nós tivemos todo esse desenvolvimento da tecnologia, da Pascal e tudo mais. Nós já tínhamos começado um pouco antes isso a desenvolver, mas aí teve que ser mais pressão. E assim, a opção que eu fiz, né, era de estar perto de quem necessitasse. Mesmo sendo assim, contrariando algumas normas e tudo mais, né? Então eu procurei não ficar em casa, mas não também me expor com as pessoas, mas levar Deus às pessoas. Lá nós fizemos passeios no Santíssimo, passeio mesmo, de carro e tudo mais, pela cidade toda, tudo, né? Então isso aqui era o que as pessoas, assim, naquele momento, tanto desespero, principalmente pelo medo da morte, porque muitas, inclusive a minha família mesmo, né? Não a família, assim, como posso dizer, a central, né? Mas tios, tudo mais, nós perdemos 2, né? Na pandemia. E assim, muitas pessoas estavam com essa mesma situação, né? Então, assim, esse desafio, às vezes, lutar contra tudo e todos, né? Para demonstrar a esperança que vem de Deus. Então, tudo isso fez com que eu tivesse uma união muito grande também. E ali na São Sebastião, pelo fato de logo que eu cheguei lá, eu também entreguei minha mãe para Deus. Então, esse foi o grande desafio. E devido a isso, eu assim nem percebi. Então, o meu organismo entrou no processo de psicossomatização. Tanto que eu estava morrendo. Você é enfermeiro, você sabe mais do que eu, né? Assim, no sentido, o organismo, ele parou de funcionar. Então, eu fui para a UTI, levei 1 ano para me recuperar, e isso dentro de um processo de depressão. Então, graças a Deus, o organismo hoje eu sinto só resquícios, né? Problema nas pernas constante, nunca parou. Tem dias que é mais, tem dias que é menos, mas assim, mesmo a dor a gente aprende a conviver. Mas a depressão é uma luta todo dia, né? Não dá para se entregar. E eu, por exemplo, no mesmo processo depressivo, né? Eu escutava, inclusive, de irmãos do sacerdócio, né? Nossa, que falta de fé! E isso dói mais do que a doença, né? Porque, na verdade, eu sei que quem não tem depressão, eu não desejo isso para ninguém, é muito difícil entender quem tem. Por quê? Porque se qualquer outra doença física, você está vendo um machucado, nossa, é solidário. Mas a depressão, qual que é a primeira impressão? Que é a frescura da pessoa. Então você não consegue entender o processo, né? E também nem, né? Não é, essa pessoa não tem por que entender. Mas o depressivo sofre mais por causa disso. As pessoas que estão em torno normalmente tentam ajudar, e tentam ajudar de verdade. Mas só que nem sempre a ajuda é aquela adequada. Às vezes a tentativa de ajudar joga mais pro buraco ainda, né? Mas são coisas. Eu procuro viver a vida de uma forma mais leve. Na seriedade, mas com uma certa leveza. E assim, episódios engraçados, alguns eu não posso contar, mas assim aconteceu, por exemplo, benção do interior, né? É uma festa quando a gente vai, né? Porque a gente dá benção na localidade, ali normalmente, seja uma fazenda, um sítio, uma chácara, tudo mais, a gente dá benção na sede. E a benção da sede vale, né, pro território inteiro, né? Mas tem gente que quer que você corra atrás de galinha, atrás de vaca, da mimosa, aquela história toda, né? Então, um episódio assim, né? Eu trabalhei, assim, por exemplo, em Ventania,
Lá era assim, muito terra, até hoje eu não sei como é que está, porque já há alguns anos de paróquia, a coisa vai melhorando, né? Mas ele era uma terra muito de missão. E tinha um lugar que ninguém queria assumir, eu assumi depois, chamado lugar Águas Claras. Mas olha, muito interessante aquele povo de lá, né? Aí, onde é que era a igreja? Primeiro que era um matagal, que eu não sei como é que eu sabia chegar e muito menos sair de lá, né? Mas eu parecia que não era nada. Você chegava em determinado local, daí tinha o quê? Tinha um bar, tinha um cemitério, tinha igreja. Só. Mas na hora da missa, daqui a pouco, sabe Deus, os carreiros que vinham gente, né? Mas enchia aquele negócio, né? Claro, primeiro no bar, depois na igreja. E daí trazia a cachorrada junto, né? E um dia eu falei, gente do céu, nós temos que aprender, a igreja é filhos de Deus e não as criaturas de Deus. Olha essa cachorrada, tem mais cachorro do que gente. Mas tinha, não era dois, era aquele punhado que se pegavam lá nas mordidas e tudo mais, né? Eu falei, vamos tentar deixar o bicho em casa, né? Aí na outra celebração que eu fui lá, tava tudo bonitinho lá, né? Tudo ajeitadinho, só as pessoas. Daqui a pouco entrou mais um secão enorme de um cachorro, né? Uma mulher tirou um chinelão desse tamanho, vai atrás do cachorro, mas me dá nas cadeiras do cachorro uma chinelada. O padre já falou que não quer cachorro dentro da igreja. O cachorro passava lá, falou, meu, você acabou com a missa do mesmo jeito. Mesmo inventaria daí na matriz, tinha uma dona, como é que é o nome? Dona Benta. Ave Maria, ô gente querida aquela, né? Eu não sei se ela plantava mandioca em casa ou tinha um sítio. Eu sei que ela chegou atrasada na missa, mas um mandiocão desse tamanho. Chegou lá na porta da igreja, aqui ó padre, é teu, tá aqui. Eu não sei minha Nossa Senhora. Então, as coisas assim, eu pelo menos, né, Nossa Senhora, eu procuro me controlar. Mas quando a gente acaba dando risada, é difícil você voltar, né, ao normal, né? Aí daí eu dando risada, pronto, a igreja acabou também, né? Todo mundo, né? Mas é assim. E eu, assim, eu gosto eu acho assim que nós deixamos de viver a palavra de Deus porque nós nem sempre entendemos a palavra de Deus. Por vezes nós achamos que é um castigo, e que é uma norma, e que é uma regra e tudo mais. Puxa vida, eu acho assim que Jesus, ele veio justamente num contexto como esse. E tentou ensinar a mesma palavra de forma diferente. Tanto que as pessoas ficavam admiradas, olha como ele tem autoridade. Eu nunca me preocupei em falar bonito, em falar em teologia, apesar de ser formado. Nunca me preocupei. A minha grande preocupação é, será que as pessoas entenderam Deus no coração delas? E é isso que eu tento fazer. Às vezes alguns não gostam, mas essa é minha identidade, não posso negar a mim mesmo, né? Falaria assim, Sandro, você foi chamado por Deus, do teu jeito de ser. Você é chamado a crescer em idade, sabedoria e graça, mas nunca deixe de ser quem você é. Eu acho que ele diria assim, custou caro, mas você fez aquilo que eu te pedi. Ser verdadeiro, ser autêntico. Eu diria que era isso, perseverante. Eu procuro ser muito otimista sempre. E assim, seguindo o Senhor Jesus, ele disse assim que as portas do inferno nunca irão prevalecer sobre a igreja. Eu acho assim, nós fazemos descobertas. Descobertas é voltar ao centro. A igreja, de vez, assim, a história mostra que quando ela tira Jesus do centro, ela se complica. Mas quando ela coloca Jesus no centro, ela volta à sua origem, volta com a sua autoridade. E isso depende de nós. Porque cada um de nós que acredita em Deus tem que averiguar se realmente aquilo que nós fazemos é porque Jesus está no centro ou eu uso Jesus para que eu esteja no centro. É um risco muito grande. Tem gente que serve a igreja, e isso é o ideal. E tem gente que se serve da igreja para propósitos próprios. Isso é um perigo, isso não é de Deus. Então, sempre a igreja sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus, que nunca falha, eu acho que nós temos essa obrigação de acreditar e vamos que vamos. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco todos os dias até o fim dos tempos. E a questão da vocação, eu vejo
como nós nem sempre sabemos semear. E por isso não colhemos frutos. Vocação existe. Não sou eu que chamo. A vocação é o chamado de Deus. Então Deus não falha. Mas às vezes nós, né, infelizmente, falhamos. E eu acredito assim, muito, né, que a partir do momento que a gente saiba trabalhar esta semeadura, semeando a semente do reino de Deus, semeando o convite da vocação, o resultado é normal nas nossas comunidades. E teremos sacerdotes maravilhosos, melhores preparados, com o mundo da tecnologia e tudo mais. Eu sou muito esperançoso mesmo, muito, muito, muito. Então, a você que sente o chamado de Deus no seu coração, talvez já seja até seminarista já, né? Já está fazendo uma experiência em seminário, ou você que está pensando seriamente em se Deus te chama para o sacerdócio, tenha carinho. Você é uma pessoa de oração, senão não estaria sentindo o chamado de Deus. Então saiba assim, se questionar na tua oração. Será que Deus de fato não está me chamando? E se Deus está me chamando, será que eu não estou enrolando, disfarçando? Porque às vezes a gente acontece isso, né? Então a gente sente o chamado de Deus em nosso coração, mas às vezes a gente coloca outras prioridades. E isso tudo a gente tem que ter uma descoberta. Isso que se chama de discernimento. É claro, eu sei que é muito fácil. Eu quero ser padre. Tá, mas não é de um dia para o outro, né? Então, ser padre é um processo, é uma caminhada. Mas não tenham medo. Se Deus te chamou, olha, siga os passos. Ah, mas se eu descobrir lá na frente que não é essa vocação, mas que bonito que você teve, assim, anos de intimidade para com Deus. Então não tenham medo, né, do chamado de Deus. Responda com a docilidade do coração. Eu acho assim que eu tenho que levar um agradecimento a Deus. As pessoas têm muita dificuldade em acreditar nisso que eu vou falar. Mas o padre aprende muito mais do que ensina. Aprende o que é ser povo de Deus. Aprende o que é ter esperança em Deus. Aprende o que é acreditar em Deus. Aprende o que é ressuscitar dos mortos, sentindo, né, estava acabado, não prestava para nada, né? O encontro com Deus fez, de fato, uma nova pessoa. Eu não sei, assim, dizer, muitas pessoas durante 25 anos, tudo mais, né? Eu passo muita vergonha, porque, vamos supor, né, na terça-feira, eu sou da cidade de Ponta Grossa. Então, normalmente, por não ter mais mãe, eu vou almoçar no shopping, né, lugar. Aí é difícil não encontrar alguém. Não sei o que, padre, lembra de mim? Pois é, né? Da onde será que é, né? Às vezes eu até lembro a fisionomia da pessoa, mas não lembro. Ou principalmente, né? Quando eu passei nas paróquias, normalmente a gente trabalhou com crianças. A gente, que é adulto, a gente só vai envelhecendo, mas não é que muda muito. Mas a criança, ela muda, se torna adolescente, adulto, jovem, adulto, tudo mais, né? Ah, padre, lembra de mim? Pois é, quem será que é, né? Então, mas é claro que aquelas pessoas são mais próximas, por exemplo, as pessoas que trabalham nos conselhos, as pessoas das pastorais, que tivemos convivência mais intensa e tudo mais, não tem como esquecer. E assim, eu quero dizer assim para elas, muito obrigado pelo tempo que passamos juntos. O reino de Deus, a boniteza é essa, né? Eu fico assim, não só aqui, mas onde quer que eu passe, qual a chance de a gente se conhecer, se não fosse Deus? Qual a chance, né? Qual a chance de a gente aprender a se amar, um gostar do outro, um ajudar o outro, um brigar com o outro, mas mesmo as brigas dos cristãos que nós temos entre nós, né? Se a gente pega, por exemplo, uma paróquia e tudo mais, as confusões que dá na normalidade, claro, há exceções, né? Mas na normalidade é que todo mundo quer fazer o certo, quer fazer o bem, e às vezes um não tá na mesma live, na mesma sintonia e tudo mais, né? Então, mas a gente percebe, né, que não é uma briga assim, que quer detonar, destruir o outro. Não, é uma briga para que o reino de Deus aconteça de modo mais perfeito. Se nós pegamos mesmo a comunidade dos apóstolos, tiveram esse tipo de situação. Não que um odiasse o outro, mas era justamente como que o reino de Deus vai acontecer. Enquanto um estava com mais coragem, outro estava com mais prudência e tudo mais, né? Então a gente vai acreditando. Então, queridos cristãos diocesanos, eu quero agradecer de coração por todos vocês que passaram na minha vida, que fazem parte da minha vida. E aqueles que já foram chamados por Deus, com certeza, são meus intercessores lá também, né? E um dia também estarei junto com vocês, glorificando nosso bom Deus, fazendo festa. Afinal de contas, eu acredito piamente que Jesus nos ensinou, né?
que o reino dos céus é uma festa e que ele vai servir ainda, né? Nossa, mas que acertou chato. Eita, mundo velho, pensando o que isso é fácil, é? Então eu agradeço pela oportunidade de contar um pouquinho da história que a gente, assim, percorreu, né? Então, desde criança e tudo mais, até chegar o momento da ordenação, e depois da ordenação até o tempo que Deus, assim, deixar, né? Até que quando o momento onde que ele chamar também. E essa bênção, eu quero invocar, então, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que é a grande herança de família, minha devoção, minha fé, através de Maria, que eu posso dizer que cheguei a Jesus, porque, como eu disse, minha família não era, era católica de nome, né? Mas não de participação. Mas a imagenzinha Nossa Senhora nunca faltou em casa. E através dela, então, fui conduzido ao Salvador, ao Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nosso, sob o título de Nossa Senhora Conceição Aparecida, abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.